esse é um dos temas extremamente duros, tá certo? Para a gente realmente digerir. E o que é mais impressionante é que em 1968 já era falado como é que seria a recepção desse tema. Então isso aqui é da encíclica Humanae Vitae. É uma encíclicazinha bem pequenininha, bem fininha, que foi uma das que mais geraram polêmicas dentro de toda a igreja, dentro do Vaticano II, e que deu a origem a várias outras grandes encíclicas, que é mais do nosso tempo, como a encíclica Humanae Vitae. Em 1968, já saiu isso aí. Sabemos que este é um dos temas mais polêmicos. Isto me faz lembrar a encíclica Humanae Vitae, carta do Papa Paulo VI, a qual levou 10 anos de estudos e foi promulgada em 1968. Esta carta sobre a regulação da natalidade, no seu item 18, fala sobre a igreja e tem o seguinte: a igreja, garantia dos autênticos valores humanos, cita na carta, é de prever que estes ensinamentos não serão, talvez, acolhidos por todos facilmente. 1968. São muitas as vozes amplificadas pelos meios modernos de propaganda que estão em contraste com a da igreja. Se vocês imaginarem, em 1968, a gente não tinha internet, não tinha computador, não tinha essa parafernália que existe hoje em dia, porque eu saindo da Universidade de Brasília como médico em 1985, eu nunca tive um acesso a computador nesse período. E aqui em 1968. A dizer bem a verdade, esta não se surpreende a igreja de ser a semelhança do seu divino fundador, objeto de contradição. Mas nem por isso ela deixa de proclamar com humilde firmeza a lei moral toda, tanto a natural como a evangélica. Sobre a regulação da natalidade, a igreja não foi a autora dessa lei e não pode, portanto, ser árbitra da mesma, mas somente depositária e intérprete, sem nunca poder declarar lícito aquilo que o não é, pela sua íntima e imutável oposição ao verdadeiro bem comum do homem. O que quer dizer com tudo isso? Que isso, o que a gente está falando agora, já veio de Cristo. São verdades que a igreja, ela está proclamando, mas é a própria igreja que Cristo constituiu naquele momento. Só que a gente cai na seguinte mentalidade, dizer assim, a igreja é ultrapassada, ela é conservadora, tá certo? E isso não cabe à nossa realidade. E aí vem os contrastes em cima do tema que a gente vai realmente abordar. Próximo. Como o seminário é de bioética, eu fiz questão de fazer um levantamentozinho aqui e abordar sobre bioética. Bioética é uma disciplina, não é uma ciência. Eu fiz o primeiro curso de bioética em uma Universidade Federal aqui em Brasília e já se colocava isso, é uma disciplina, não é uma ciência. Só que a gente, às vezes, endeusa muito tudo o que está tendo da bioética hoje em dia e coloca a igreja como conservadora, como radical e que não tem, vamos dizer, suporte para essas discussões atualizadas. E aí a gente vai pegar no catecismo da Igreja Católica, que coloca fé e ciência.
não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra, porque o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. O que eu quero dizer com isso? A gente, às vezes, tem que ver o seguinte: essa igreja, tudo o que ela tenta passar para todos nós, inclusive hoje, essa discussão, com tantos profissionais, tá certo, que vêm mostrar a sua experiência, etc. O que a gente quer fazer? É que a fé seja embasada numa razão e que daqui você arraste, porque o testemunho arrasta. Não adianta você pegar e estudar sobre a teologia sem saber o período em que Cristo veio, na época de Pôncio Pilatos e todo esse histórico. Então a gente tem que ter esse embasamento, tem que ter essa segurança para discutir e dizer, não, isso é uma verdade. Então a nossa fé, ela também tem que estar embasada dentro desse racional, até mesmo para que nós possamos viver sem desconfiar dela. Portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências, principalmente na medicina, proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. O que a gente tem hoje em dia é a manipulação dos dados, né? Então é a condução de uma maneira totalmente errada para os fins econômicos e a manipulação das populações. Aí é um recadinho que eu dou para todos nós mesmos. A fé em Deus leva-nos só para Ele, como nossa primeira origem e nosso fim último. E a nada preferir a Ele, nem substituí-lo por nada. Muitas vezes a gente quer substituir Deus pela ciência e esquece desse primeiro colocação aí do catecismo da Igreja Católica. Próximo. O que eu vou abordar não é sobre cada um método, a situação, como é que se passa, o que se deve fazer, isso não. Eu não estou aqui para fazer propaganda de métodos contraceptivos, tá certo? Eu estou aqui para fazer uma avaliação. E essa avaliação não tem como fugir da situação do aborto, tá? Então a palavra aborto tem sua origem etimológica no latim abortus, derivado de aborire, perecer, composto de ab, distanciamento, a partir de privação, e orire, nascer. Significa expulsar prematuramente do útero o nascituro, viável ou não, isto é, privar alguém de nascer. Por que eu estou colocando isso? Porque quando se tem aqui, significa expulsar prematuramente do útero o nascituro, muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar que desde a fecundação já é vida, já é um ser único, irrepetível, filho de Deus. Já tem alma. Próximo. Aqui está falando que o aborto provocado é a morte deliberada e direta, independente da forma como venha a ser realizada. Principalmente com o quê? Com anticoncepcional. De um ser humano na fase inicial da sua existência, que vai da concepção, a fecundação, ao nascimento. Isso é a abordagem da Evangelho Vitae. E quando começa a vida? O Concílio Vaticano II propôs em sua doutrina: a vida já concebida tem que ser salvaguardada com extremos cuidados, desde o momento da concepção, da fecundação. Desde que o momento em que o óvulo é fecundado, se inaugura uma nova vida. Não é qualquer coisa, é uma nova vida, que não é do pai e nem da mãe, senão de um novo ser humano
que se desenvolve por si mesmo. Até o 5º dia, nada, desde a fecundação, se depende de nenhuma substância materna para esse desenvolvimento. E aí vocês já vão ver o estágio que eu vou abordar mais na frente, que é de mórula, e vocês, nada vai depender da mãe para esse desenvolvimento. No zigoto resultante da fecundação, já está constituída a identidade biológica de um novo indivíduo humano. Zigoto é a fusão de 2 células, o espermatozoide e o óvulo, tá? E aí, poucos segundos depois dessa fusão, que há a mistura dos genes, tá certo, do sexo masculino com o feminino, gera-se assim uma nova vida, e já por si só ela está completa, não precisa mais nenhuma outra metade próxima. E aí já está toda a característica genética de uma pessoa, tá? Com essa barriga desse tamanho, todo cheio de defeitos, né, Marli? E tem essa característica desde o início. Não tem como se mudar. É precisamente nesse genoma, nessas características, no zigoto, onde se encontra a informação necessária para que a partir de uma só célula e ao longo dos diferentes estádios do desenvolvimento embrionário, se vão gerando os tecidos e os órgãos que integram a estrutura do corpo humano. É vida humana única e repetível. Aqui é para vocês se situarem um pouquinho de anatomia. Aqui está o ovário, o outro ovário, o útero. Aqui já começa a vagina, a trompa, e vai ter um corte dessa imagem para a gente ver mais profundamente. Está aqui o útero. Essa cavidade aqui interna do útero é chamada de endométrio. O que é isso? Vai ser um ninho de vasos, que eu vou mostrar um pouquinho agora. Para que esse ninho de vasos? Para acolher um implante, tá certo? De um ser único, irrepetível, que já tem vida. Se esse ninho de vasos, ele não tem como sustentar, nutrir, vai morrer. Aqui está o corte da trompa. Uma coisa que vale bem a pena entender é que a fecundação se dá aqui, em 95% dos casos, e praticamente 99% dentro da trompa. A fecundação se deu aqui, a origem se deu aqui, a junção do espermatozoide com o óvulo. Próximo. Isso aqui não sou eu que estou inventando. Foi um encarte que me foi dado pela Johnson & Johnson, isso há muitos anos atrás, que era para fazer propaganda de um creme macê. E aí tinha e eu estou fazendo propaganda aqui do creme, mas estou aproveitando isso aqui para dizer, não sou eu, o Batan, gineco-obstetra, que estou inventando. Tá? Isso é uma coisa científica, definida, séria e praticamente imutável. A letra A é a fecundação, tá? A junção do espermatozoide com o óvulo. Começa na letra B a primeira divisão. Quando chega aqui na letra F, que é aquele estreitamento da trompa que vai se passar para dentro da cavidade uterina, já é ao redor do 4º dia. Isso já é um estágio que a gente chama mórula, que quando a gente está aprendendo, mesmo lá na biologia, lembra uma amora. Isso já é um ser único, irrepetível, que tem alma, é um filho de Deus. Aqui já tem toda a carga genética.
Quando chega dentro da cavidade uterina, aqui é ao redor do 7º dia. A fixação do ovo na cavidade já é ao redor do 10º dia. Numa imagem mais ampliada, a gente já vê que tem todo um polo embrionário, tipo um cordãozinho, com líquido lá dentro, tá? O líquido amniótico. É um ser único, irrepetível, que tem vida. Aqui é mostrando aqueles tentáculozinhos da implantação dentro da cavidade uterina. Para que esses tentáculos, essa placenta? É para sugar todo o sangue que vem do endométrio, aquela cavidade interna do útero, que é um ninho de vasos, para manter o desenvolvimento do embrião. Próximo. E aí a gente volta à mesma pergunta que era antes. Quando começa a vida? Vocês têm dúvida do que eu expliquei anteriormente para vocês? Quando começa a vida? Começa na fecundação. Mas aí, em 1963, o Ministério da Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos definiu o aborto como todas as medidas que prejudicam a viabilidade do zigoto, em qualquer momento compreendido entre o instante da fertilização até a finalização do parto. Naquela época, em 63, qualquer coisa que chegasse aos 8, 9 meses e você impedisse, você estava provocando um aborto. Volta lá, por favor. Só quero fazer uma citação para vocês. 1963. Por que 1963? Porque o primeiro anticoncepcional, ele estava sendo manipulado em 1958 e ele foi lançado no comércio em 1960. Só que a utilização ainda era muito rara e muito difícil de ser, vamos dizer, absorvida. A outra coisa é que nesses períodos já começavam algumas experiências científicas para fertilização in vitro. E uma das coisas que a gente tem que se associar também em 1963 é que a encíclica Humanae Vitae, ela começou em 1958 e só foi promulgada em 1968. Vocês estão vendo a correlação toda dessas datas? Tá? Então a igreja, em nenhum momento, desde 1958, ela foi omissa. Ela naquele momento não era chamada de radical, não era chamada de conservadora. Mas hoje, muitas vezes, em vez da gente abraçar essa igreja que é de Cristo e que também depende de nós para essa boa nova, nós viramos e dizemos o quê? Ela é radical, conservadora, é ultrapassada e assim por diante. Com o objetivo, já em 1963, de fazer os abortivos aceitáveis às mulheres e para contornar as leis destinadas a proibir o aborto, os defensores do aborto perceberam a necessidade de tornarem indistintas a diferença entre a ação contraceptiva e a abortiva. Foi nesse período. A única maneira de conseguir essa façanha seria mudando a definição de concepção, de fertilização, a união do espermatozoide com o óvulo, para o quê? Para a implantação, que é ao redor do 10º ao 14º dia. Então, se você pega e faz uma fertilização in vitro e vai implantar, não tem vida. Isso é uma ação só o quê? Contraceptiva. Era essa a visão que se queria colocar
sem nenhum estudo técnico-científico. Simplesmente só foi modificado a terminologia, a maneira de falar. A mesma coisa era para o quê? Para todos os outros anticoncepcionais, todas as outras formas contraceptivas. Com essa nova definição de concepção, se um dispositivo ou uma droga, tal como o DIU ou o Depo-Provera, evitar a implantação, não ocorre nenhum aborto. Foi feito algum estudo científico para mudar isso? Não. Só foi mudado a maneira de falar, a maneira de enganar, a manipulação da linguagem, que é o que a gente vive hoje em dia. De acordo com a nova definição, o aborto só aconteceria no caso de uma substância ou dispositivo vir a matar o embrião após ter-se dado a implantação no endométrio. Vocês não me levem a mal, eu tinha que falar sobre endométrio, tinha que falar sobre útero, tinha que falar sobre genoma, todas essas terminologias que são muito técnicas e médicas, mas que era para vocês irem se situando do que aconteceu. Próximo. 1965. O Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia declarou, vale a pena a gente citar, eu e Marli, nós somos colegas, ou seja, ela sempre me mandou, sempre. Ela foi minha R2 e eu era R1 dela. Nós fizemos a especialização em gineco-obstetrícia juntos. Antes eu não dizia isso, mas graças a Deus, antes eu dizia, que porre de mulher é essa que está do meu lado? Mas nós fizemos juntos. Ela lembra que nesse período foi lançado um livro de obstetrícia, que era a 4ª edição, novinho e tudo mais, 1700, quase 1800 páginas. A gente tinha que fazer realmente academia ou halterofilismo para carregar esse livro debaixo do braço. Tá? E esses livros vêm de onde? Do Colégio Americano de Obstetrícia, e Ginecologia, que vem de onde? Dos Estados Unidos. Tá? Então, o que foi colocado por esse colégio? A concepção, quer dizer, o início da vida, é a implantação de um óvulo fertilizado. Nenhuma das alterações, quer seja na atitude ou na terminologia, foi baseada em alguma descoberta revolucionária da tecnologia ou conhecimento médico. As alterações aconteceram puramente para aprofundar os objetivos de controle de população e antivida dos defensores do aborto dentro e fora da profissão médica. Aí, mais uma vez, volta ao catecismo da Igreja Católica, que ele fala sobre fé e razão, e fala que se todas as experiências científicas forem feitas dentro de uma maneira extremamente moral, verdadeira, correta, não tem uma coisa ir contra a outra. Mas aqui foi só manipulação de linguagem. Próximo. Dentro do próprio livro que nós estudamos, de 1800 páginas, lá na página 25, fala o seguinte. Próximo. A propósito de discussões, que é esse Resende de obstetrícia. A propósito de discussões sobre aspectos éticos da contracepção, salientaram alguns que a gravidez só tinha início com a nidificação, com a implantação, não havendo abortamento se certos procedimentos permitem a concepção, mas impedem a implantação do ovo. A primeira afirmativa é correta. Veja só a mudança de situação, que
que a vida só inicia depois que implanta. Quer dizer que quando se faz uma fertilização in vitro e você pega ali os embriões para implantar, até aquele momento não tem vida. Deu para entender? E aí diz o seguinte, a primeira afirmativa é correta. Olha a lavagem cerebral. Somente com a nidificação se inicia a gestação. Aí tem, é o corolário falso. Começa a vida do ovo, do novo ser, com a fecundação, e abortamento no plano ético é impedir sua vida. Aqui são vários livros de embriologia mostrando que a vida começa com a fertilização, tá certo? Com a fecundação, próximo. Não sou eu que estou inventando, são todos os livros que nós estudamos. Próximo. Está aqui o Obstetrícia do Resende, próximo. Dr. Jeremy Legene fala o seguinte, que foi o maior geneticista e que mais títulos teve no mundo, tá? E que descobriu a síndrome de Down, que é o mongolismo. Ele fala o seguinte, se um óvulo fecundado não é por si só um ser humano, ele não poderia tornar-se um, pois nada é acrescentado a ele. Próximo. Vamos voltar à nossa Igreja Católica, que é considerada radical, conservadora, ultrapassada e assim por diante. Não é essa mentalidade que a gente vê todo mundo colocar? Veja só, fé e razão. Foi por isso que eu coloquei aquilo. Como é que ela chama a razão? Para a gente viver a realidade, a vida que é pregada pela Boa Nova por Cristo. Nature, 2004, foi colocado o seguinte: a concepção como origem da vida humana, quando o espermatozoide azul fecunda o óvulo amarelo, que é o amarelo que está aqui, o óvulo é imenso em relação ao espermatozoide, foi descrita em 1827 por Carl Ernst von Baer, com auxílio de um microscópio. Então, viram a concepção nesse período, 1827. Pio IX aceitou esse fato científico só 42 anos depois. Não se trata de um dogma religioso, não é um fato confessional. A própria igreja vai atrás da razão, dos embasamentos técnicos científicos sérios para colocar também e explanar as verdades de Cristo. Próximo. Hoje, alguns por razão não científica querem dar o início da vida humana a partir do anidamento do embrião no útero. Mas este intento não combina com o rigor da ciência. Portanto, o aborto é a interrupção da vida do embrião humano antes do nascimento. É uma expulsão espontânea ou provocada do feto. Próximo. O que isso tem a ver com anticoncepcional? Aí vem o grande problema. Porque é muito mais fácil a gente pegar depoimentos de pessoas que faziam aborto através de curetagem, ou vendo aquele vídeo, o grito silencioso, e parar de fazer essas manobras, do que chegar e retirar os anticoncepcionais. Por quê? Porque são considerados retrógrados, radicais, feito a Igreja Católica. E aí, eu levantei esse tema no dia, foram 3, 4 dias depois, eu estava num congresso de médicos católicos no Rio de Janeiro,
Em setembro, tá? No dia que jogaram lá os aviões nas Torres Gêmeas, e que todo mundo estava, vamos dizer, impressionado com aquela violência terrorista, veio a discussão à tona nesse congresso, 3, 4 dias depois, o absurdo que tinha sido daquele terrorismo. E eu fui e falei, olha, vocês têm que voltar também à guerra do Golfo Pérsico, que naquela época a gente via alguns porta-aviões com 5.000, 8.000 pessoas dentro de um porta-avião. E aí, muitos de vocês viram aquela tecnologia de passar os aviões e só via as luzezinhas e estourando as cidades e tudo aquilo. E eu falei o seguinte, tudo isso não é nada em relação ao que o anticoncepcional mata. Quantos milhões de mulheres utilizam o anticoncepcional? Essa é uma guerra química que tem um poder de matar muito mais do que todas as guerras históricas que se tem no mundo desde antes de Cristo até hoje. Barra pesada, né? Mas essa igreja, Marli, ela é radical, ela é conservadora, ela é ultrapassada. É essa a mentalidade. E eu levantava lá nesse congresso. Vocês estão se sensibilizando com isso. Mas eu quero saber de vocês médicos aqui, gineco-obstetras, quem acredita piamente que o anticoncepcional tem ação abortiva? E, lá pelas tantas, eu quase que fui expulso, né? Pode voltar lá. O histórico sobre os anticoncepcionais. Há pouco tempo, os anticoncepcionais de altas doses do comércio e de 1980 para cá, eles foram retirados de altas doses do comércio. A tendência foi cada vez maior de diminuir as dosagens para evitar os efeitos secundários dos progestágenos, sem, no entanto, observar uma diminuição no efeito anticonceptivo, no qual se desenvolveram os novos gestágenos chamados de terceira geração. Eu vou explicar isso. Próximo. 1960, 1958, começaram os estudos científicos sobre a utilização do anticoncepcional. O primeiro anticoncepcional a sair ao comércio foi chamado Enovid. E ele mexia com 100 microgramas de hormônio feminino estradiol. Tá certo? Essa dosagem era a que eles obteram ao dar para a pessoa e inibir uma glândula que a gente tem no cérebro, chamada hipófise pituitária, dizendo o seguinte, olha, aqui tem muito hormônio circulante. Eu tomei essa medicação, o meu intestino absorveu, caiu na circulação sanguínea e eu tenho muito hormônio feminino. E para isso, eu quero que você, glândula mestra, hipófise ou pituitária, iniba os ovários e não produza mais óvulo, não produzindo assim os hormônios femininos e criando uma ação que anovulatória. Então, inicialmente, eles eram chamados de anovulatórios, que era para não ovular, e não como contraceptivos. Devido os efeitos colaterais, principalmente câncer de fígado, câncer de mama, que ainda tem até hoje em dia o câncer de fígado, tá certo? Os problemas vasculares de tromboembolismo, entupimento das veias
das pernas, principalmente as varizes, o aumento delas, problema de infarto do miocárdio, etc., 10 anos depois, eles tiveram que tirar essa droga, de tantos efeitos colaterais que eles começaram a ver. Já tiveram que diminuir a dosagem. Aí, quando foi em 1970, ainda se mexia com 70, 80 microgramas. Continuaram a ver que tinham os mesmos efeitos colaterais. E aí diminuíram as doses. Só que tem uma coisa. Quando se mexia com essa alta dosagem, praticamente não tinha ovulação. A ação era anovulatória. Mas à medida que começou a diminuir a dosagem de hormônio, começou a ter escape e ter ovulação. Por quê? Porque o organismo, ele quer manter a espécie. Então, é o que você vê na África, você vê em algumas regiões do Brasil. Quanto mais carência, quanto mais dificuldade, maior é a fertilidade das mulheres. E aí, sempre o organismo quer sobrepor a isso e ocorrer a ovulação, manter a espécie. Devido aos efeitos colaterais, foram tirados do comércio. E aí vieram os conjugados em 1980, que era a mistura de estrogênio e progesterona. Quando eles fizeram essas misturas, e aí as dosagens já eram de 50, vocês lembram do Diane 50 e de outras drogas desse jeito. O que aconteceu? Baixaram a dosagem e começou a ter escape de ovulação. Só que hoje em dia, as dosagens são 0,20, 0,30, como vocês veem na maioria desses anticoncepcionais. E aí pergunta assim, doutor, mas o Yas, o Yasmin, são muito bons, né? Porque eles não dão efeitos colaterais. Não, eles podem não dar como vocês imaginam, mas ele dá escape de ovulação. E eu quero provar isso para vocês. Todas as mulheres que tomam esses anticoncepcionais de baixa dose, que são todos os que estão circulando agora no comércio brasileiro, às vezes vê uma secreção tipo clara de ovo cru, transparente na vulva, na vagina. Se está tendo esse muco tipo fértil, não está tendo ovulação? É lógico que tem ovulação. Tem algumas que sentem até uma pontada fisgada de um lado ou de outro. Está ocorrendo a ovulação. Só que tem uma coisa, próximo. Pode passar, Marli. Só que tem uma coisa, aquele ninho vascular, que é o endométrio, vocês lembram daquela camada que eu mostrei para vocês? Quando se usa o anticoncepcional, ele fica sem vascularização, delgado. Por isso que as mulheres têm uma menstruação em menor quantidade, menos dias. E aí o que ocorre? Se não tem esses vasos para nutrir o embrião que vai implantar, o que vai acontecer com esse embrião? Ele vai passar direto. Que ação é essa? Vocês têm dúvida disso? Volta o anterior para mim. O FDA, que é quem libera todos, tá certo, os medicamentos nos Estados Unidos, ele mesmo diz que os anticonceptivos orais geram 3 mecanismos sobre o organismo. E o segundo deles é uma modificação do endométrio que impede a anidação, um implante do óvulo uma vez fecundado. Que ação é essa? Tem dúvida? Próximo. Isso aqui é toda uma bibliografia, porque a gente tem que mostrar a realidade.
Então, isso é toda uma bibliografia mostrando a ação abortiva, as porcentagens, tá certo, dos anticoncepcionais. Próximo. Continua. Próximo. E aí, ali tem alguns nomes de alguns anticoncepcionais. Próximo. Próximo. Eu só trouxe isso porque a gente é descrente. A gente acredita no que é passado para a gente, mas esquece das experiências científicas sérias. E aí vem o DIU. Ah, doutor, já que o anticoncepcional, que o senhor está falando, tem ação abortiva, e o DIU... Marli, eu vou te pedir para você voltar aquele útero com aquele corte. Qual é a ação do DIU? Como é que foi criado? Iam aquelas caravanas nômades para o deserto. Qual era o animal que mais resistia à fome e sede, que faziam as cargas? Camelo. Sabia-se que se a fêmea engravidasse, ela ia precisar beber mais água, comer mais, etc. O que eles faziam? Pegava tipo um estilete de madeira, introduzia dentro da vagina, soltava lá dentro do útero. Esse útero aqui, e de qualquer animal, ele é uma víscera muscular que tem a capacidade de contrair para expulsar a menstruação e que tem a capacidade de contrair para expulsar o neném durante o trabalho de parto. Quando você coloca um corpo estranho aqui dentro, o que vai acontecer? Esse útero, ele vai contrair para tentar expulsar esse dispositivo intrauterino. DIU, dispositivo intrauterino. Então, ele tem uma hipercontratilidade. Ah, Ubatã, mas os DIUs de hoje em dia, eles não são mais como os primeiros, que era a alça de Lipse. Hoje, eles têm os progestágenos, eles têm outras drogas hormonais que vão fazer o quê? A mesma coisa do anticoncepcional, mudar o endométrio. Além do que, quando você encosta um corpo estranho dentro de uma cavidade que está sempre mudando o tecido, gera uma reação inflamatória. Que reação é essa? Olha, eu estou andando, entra uma ferpa ou felpa na pele. Se ela continua ali, o seu organismo vai criar um processo inflamatório, endurecer, para tentar expulsar aquilo fora. Então, leva a essa reação, endurecendo o endométrio e impedindo o quê? A implantação novamente do embrião. Essa comprovação abortiva do DIU foi feita por um fator que é chamado Early Pregnancy Factor. Esse fator é o seguinte: quem é mais velho, eu não vou falar de mim e de Marli, né? Nós pegamos, lá na Secretaria de Saúde, há muitos anos atrás, não tinha dosagem de sangue, que é o beta-HCG, para saber se está grávida ou não. Existia, mas a gente não tinha acesso a isso. Como é que era feito o teste para saber se a mulher está grávida ou não? Era a gonadotrofina coriônica, que é um hormônio produzido pela placenta. A dosagem para positivar os testes de gravidez naquela época era 2.000 unidades, 2.000. A fração beta, ela positiva com 25, 50 miliunidades. Esses exames só vieram a ser mais recentes. Por quê? Porque eles eram muito caros. Esse fator facilitador da gravidez
põe caro nisso. Mas põe caro nisso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ocorreu a fecundação aonde? Na trompa. A mulher já reconheceu que ocorreu a fecundação, ela vai baixar a imunidade dela, facilitando o desenvolvimento desse corpo estranho, dessa pessoa estranha, para não expulsar. Esse é o fator facilitador. Então, se os testes de gravidez, o beta-HCG, que é 1000 unidades, só vai ficar positivo quando há implantação, esse fator não. No primeiro, segundo dia da fecundação, ele já é positivo. Só que é uma dosagem caríssima. Eles pegaram isso aqui, para quem usava o DIU, e começaram a ver que estava positivo. Tem vida ou não tem? O cobre e o progestágeno. O cobre, lá na escala de metais, a gente vê Cu++, tá? Lá na escala de periódicos, o que ocorre? Esse metal, por ser Cu++, ele combina com os cloretos livres, que às vezes a gente faz exame de sangue e pede o quê? Cloretos. Sódio, que é positivo. Ele interage com os cloretos e perde essa carga de ação espermaticida para matar os espermatozoides. E o que ocorre é que quando a gente tira, às vezes, 6 meses depois, um DIU, ele está pretinho, ele não tem mais cor de cobre. Perdeu a ação espermaticida. Ou seja, o DIU continua com a ação abortiva. Próximo. Aí vem os contraceptivos de emergência ou contracepção coital. Ah, doutor, mas aí é o seguinte, teve a relação sexual, mas a empresa diz que essa pílula do dia seguinte, ela não tem ação abortiva. Como é que ela age? Próximo. Algumas modalidades são usadas como administração de altas doses de estrógeno ou de elevadas quantidades de uma combinação de estrógenos e progestágenos, ou só progestágenos. Marli, me volta aquela do endométrio, por favor. Veja só, aqui está um endométrio, tá? Vocês veem aqui que para esse endométrio, no início do ciclo, logo após a menstruação, vem um nível de estrogênio, que é essa curva azul, maior. O que ele vai fazer? Vai aumentar os vasos e assim por diante. Aí quando chega aqui na ovulação, é necessário um outro hormônio chamado progesterona. Para o quê? Para esses vasos, esse ninho vascular tá bom. O que os anticoncepcionais fazem é, pegam uma alta dosagem de estrogênio e progesterona, faz com que fique bem alto e você retira essa dosagem, você não mantém. O que vai ocorrer com o endométrio? Ele vai descamar. Aí se ocorreu a fecundação, um implante vai levar junto quem? Aí, no espermatozoide. Albatã, mas você é radical demais. Você vem com esses papos aí de mensagem que é dura, né? Aí eu ainda vou pedir para vocês darem um desconto, tornar pura essa mensagem. Vem cá, mas a camisinha não tem ação abortiva. Ou tem? Então vamos só fazer uma comparaçãozinha aqui. Espermatozoide. Isso aqui é quem causa a sífilis, que é o treponema pálido. Isso aqui é a Neisseria gonorreia, que transmite a gonorreia. Aquilo ali é o herpes simples, aquele tamanzinho, olha em relação ao espermatozoide.
E quem é esse dito cujo desse tamanhozinho aqui? HIV. Somente a cabeça do espermatozoide mede cerca de 3 microns. E o vírus HIV mede cerca de 0,1 micro. Ou seja, é aproximadamente 10.000 vezes menor do que 1 milímetro. Em 1990, estava com aquela guerra do Golfo Pérsico. 5.000 homens, 8.000 homens naqueles porta-aviões. Para se ir para a guerra, todos tinham feito o teste do HIV. Tinha dado negativo. E só tinha homens. E eles sabiam que os marinheiros, assim que saíssem da guerra, chegassem em qualquer porto seco, o que iam fazer? Iam para a gandaia. O que eles faziam? Distribuíam camisinha aos milhares para todos eles. E aí, de repente, o porta-avião está lá há 6 meses, 8 meses, e aí começaram a aparecer os casos de HIV lá dentro. Ele falou, não pode. E aí foram em cima dos homossexuais que estavam lá dentro. Vem cá, vocês estão tendo relação sexual sem camisinha? Porque houve uma educação geral para todos vocês usarem a camisinha. Não. Nós só aceitamos com camisinha. E aí eles vieram na universidade e foram ver realmente o que estava acontecendo com as camisinhas. Próximo. Milhões de espermatozoides são ejaculados em apenas uma relação sexual. Os espermatozoides conseguem atravessar os orifícios ou fissuras microscópicas mínimas nos preservativos com frequência suficiente para causar gravidez e provar que camisinhas não são um método eficaz de prevenção para a gravidez. Quantos de vocês aí já escutaram, mas a camisinha não funcionou? Estourou? Não estourou. Passa espermatozoide? Passa. E aí? Se passa espermatozoide, que é daquele tamanho, não passa o vírus HIV? Próximo. As pesquisas indicam que a camisinha é 87% eficiente na prevenção da gravidez. Quanto aos estudos da transmissão do HIV, indicam que a camisinha diminui o risco de infecção pelo HIV aproximadamente em 69%, o que é bem menos do que normalmente se supõe. Próximo. Isso significa que, em média, 3 relações sexuais com a camisinha têm um risco equivalente a uma relação sem camisinha para o HIV. Convenhamos que é um alto risco, já que a AIDS ainda não tem cura. É como uma roleta russa, mas tem gente que arrisca. Próximo. Aí tem alguns estudos, vou pular. Tem uma fala do Papa, tá certo? Falando principalmente aos jovens, além de que o uso de preservativos não é 100% seguro, liberar o seu uso convida a um comportamento sexual incompatível com a dignidade humana. O uso da chamada camisinha acaba estimulando, queiramos ou não, a uma prática desenfreada do sexo. O preservativo oferece uma falsa ideia de segurança e não preserva o fundamental, que é a pessoa humana. É o amor que a Kátia tinha colocado. Pode pular, Marinho. Pode pular. Pode pular. Aí você pega no Correio Brasiliense, dia 1º/11/2010, dizendo que a maioria dos médicos brasileiros, aí ele coloca aí que foram feitos em 2.337 médicos ginecologistas, acham, tá certo, que a pílula do dia seguinte é abortiva. Vocês têm alguma dúvida? Próximo. E aqui tem um estudo recente, de 2002, que é do
professor Odeblash, que ele fala que mulheres que usam anticoncepcional durante 7 a 15 anos vai diminuir aquelas glândulas do colo que produzem aquela secreção tipo clara de ovo cru, que é o período fértil, que a gente trabalha com o método aceito pela igreja, que é o método da ovulação Billings, que são os métodos naturais. Aí se pergunta, mas por que tanta taxa de infertilidade hoje em dia? Precisa se questionar muito? Não. Próximo. Diante dos fatos apresentados nessa palestra, vocês me perguntarão, como fazer então para planejar a nossa família? Educar os nossos filhos diante dessa cultura da morte que invade os nossos lares e o mundo em que vivemos. Isso eu apresentei há 20 anos atrás, tá? E eu continuo com a mesma resposta. Próximo. A resposta já nos foi dada em 25 de julho de 1968, quando o Santo Padre, o Papa Paulo VI, proclamou a encíclica Humanae Vitae, nos exortando a seguir os métodos naturais. Este sim, junto com a armadura de Deus, que é a oração, são os principais meios que temos para prevenir o aborto, viver da educação sexual aos nossos filhos, reforçar as características do amor conjugal, porque quando se faz o método natural, eu sei que eu devo ter estourado aí um tempo em 2, 3 minutos, mas eu tenho que fazer a propaganda do que eu gosto. Porque agora eu estava só metendo a ripa, mas eu agora tenho que fazer a propaganda. Quando se faz uso de métodos naturais, você, desde o início, você ensina a castidade, você ensina a virgindade. Quando se faz uso de métodos naturais, você reforça as características do amor conjugal. Que características são essas? São as mesmas características que Cristo ama a sua esposa. Quem é a esposa de Cristo? A igreja. Cristo não só foi fiel, ele é fiel até hoje. Mesmo Pedro tendo negado 3 vezes, ele é fiel a Pedro, Bento XVI e a nós hoje. Quando você usa o método natural, você se segura em alguns momentos para não ter um filho com sua esposa, já que a relação sexual é uma das maiores manifestações de amor, de entrega total, recíproca, mútua, um para com o outro. Se você segura nesse momento, você imagine o que reforça a fidelidade nos casamentos. Reforça a exclusividade, porque cada um é mais exclusivo um do outro. Ele se torna doador de vida. Eu não estou aberto à vida, não quero vida e tudo mais, mas a sua doação é total, sem reservas. E aí vai reforçar todas as outras características. Esses métodos nos ensinam que sexo é um dom de Deus. Crescei e multiplicai-vos. É um dom de Deus. Só que hoje em dia, qual é a definição de sexo? Equiparam até a amor. Nesse carnaval, faça amor, mas use camisinha. Isso é amor? Vamos fazer amor. Isso é amor? A gente está perdendo as características disso. Ensina que a sexualidade
que a Cátia tinha abordado, masculino e feminino, realiza e complementa a pessoa humana. A genitalidade, o uso dos órgãos genitais, dentro do sacramento do matrimônio, multiplica a espécie. Só que a maior tratamento dos métodos naturais é contra essa doença que destrói as pessoas, a unidade pessoal, tornando cada um objeto de uso. É o genitalismo. E a gente está vivendo numa geração que é assim. Eu chego lá e estou conversando com meu filho de 14 anos. Pai, hoje eu quase fui engolido lá na escola pelos meus coleguinhas, porque eu disse que eu sou virgem. Tá certo? E porque eu fui defender essas coisas que o Senhor me ensinou e tudo mais. Pai, a gente vive pagando mico. Eu falo, paga mico. Mas, você já parou para se colocar no lugar de Cristo? Você quer ser cristão? Você quer ser feliz? Ou então, você quer que eu separe da sua esposa? Que eu traia a sua mãe? E eles deduzem o que querem, optar pela vida. Não, pai. E aí eu fico super satisfeito de ver um moleque de 14 anos sair todo domingo, 8 horas da manhã de casa, domingo, para ser catequista. Eu convido todos vocês a fazerem uma reflexão como Madre Teresa de Calcutá coloca. Próximo. Mas eu sinto que o maior destruidor da paz hoje é o aborto, porque é uma guerra contra a criança. Sabe quando é que essa guerra começa? Quando diz o seguinte, vai lá, mostra que você é macho, você tem que ter relação sexual, você tem que ser igual aos outros, tá? Um assassinato direto da criança inocente, que é o aborto, assassinato pela própria mãe. E se nós aceitamos que uma mãe pode matar seu filho, como nós podemos dizer para outras pessoas que não matem uns aos outros? E Madre Teresa de Calcutá diz, eu acredito que tudo que existe no mundo começa dentro da família. E aí ela chama para a família orar e estar unida, porque vai ter paz no mundo. Muito obrigado.